verdade, você que está de posse da Bíblia Sagrada, livro de Isaías, capítulo 28, você que ama a palavra de Deus, livro de Isaías, capítulo 28, nós estamos também, enquanto você acha, livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Também nós fizemos um propósito no início do ano, de diminuir um pouco a agenda da igreja, de deixar os irmãos cuidarem mais de suas famílias. E se tem umas coisas que a gente falhou, foi aí, tá bom? Esse ano nós estamos falhando aí, tá? Porque a agenda da igreja está cada vez mais cheia, né? Nós temos culto segunda, tem culto terça, tem culto quarta, tem culto quinta, tem culto sexta, tem culto sábado, tem culto domingo. Daí sábado fazem vigília de madrugada. Ontem tinham as irmãs aqui, uns irmãos lá na vigília. E aí hoje teve culto do amigo cedo, né? Culto do amigo cedo, onde estava aqui na igreja. E nós fazemos o culto de domingo de manhã lá. Se tivesse feito lá, não cabia, né? Do tanto de gente que veio no culto de domingo de manhã, o culto do amigo aqui. Mas tudo que é feito para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, Ele abençoa e traz paz. Isaías capítulo 28, versículo 16. A Bíblia Sagrada nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Diga assim comigo, igreja: uma pedra já provada, pedra de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Amém, irmãos? Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: não se apresse. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita esta casa de oração, completa a tua obra, derrama sobre nós o teu amor, da tua graça, da tua paz e de uma palavra que fundamente a nossa vida em Cristo Jesus. Que seja mais um dia da tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que a vida do cristão não é fácil. Nós sabemos que a vida daquele que segue a Jesus, ela não é uma vida fácil, mas não é uma vida ruim. Não misture o que não é fácil com o que é ruim. A vida do cristão não é uma vida de facilidades, mas não é uma vida ruim. É uma vida boa, é uma vida sustentada, é uma vida amparada, é uma vida cuidada, é uma vida com respostas. Nós vemos hoje o mundo no corre, né? No corre dos seus dias, sem motivo algum. Num corre de fazer, num corre de existir. E tem gente hoje que só existe mesmo, só existe. Resolveu que não tem o que fazer mesmo, então vai só existir. Levanta cedo para trabalhar, vai lá, trabalha, ganha dinheiro. Aí volta à noite para casa, dorme. O que faz no outro dia de manhã? Trabalha de novo, né? Ou seja, não vive, só existe. E é tão triste quando nós entramos nesse ciclo de existência, porque quando se entra no ciclo de existência, nós passamos a ver que as nossas conquistas e nossas vitórias não trazem mais alegria. Não trazem mais resultados satisfatórios para o nosso dia. Eu sempre gosto de olhar para trás e fazer as pessoas pensarem um pouquinho naquilo que elas conquistaram lá atrás. Meus irmãos, alguém aqui hoje consegue comprar com facilidade aquilo que era muito difícil há um tempo atrás? Todos nós passamos por isso, né? Já contei meu testemunho aqui, né, de coisas que eu tinha sonho de comprar. Meu Deus, tinha sonho de comprar. Trabalhava 60 dias para conseguir comprar. E hoje, se eu quiser comprar, eu compro, né? E aí perde-se o valor, perde-se a qualidade, perde-se aquilo que é mais valioso, que é o quê? A sensação de conquista, a sensação de possuir, a sensação de ter. É como quando nós olhamos para a palavra de Deus e descobrimos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Quer ver? Vou fazer um teste. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Há uns anos atrás isso queimava no teu coração, né? O pastor falava assim, se pulava da cadeira.
Hoje, se o pastor não trouxer uma mensagem baseada na sã doutrina do livro de Apocalipse, que faz uma revisão de Coríntios e que passa por Atos, a gente nem se mexe. O que eu vou pregar um pouco, falar brevemente nessa noite, é sobre as coisas simples que Jesus Cristo fez por nós, que se tornaram poderosas demais, para que Ele fosse reconhecido como o desejo, a vontade e a esperança para nós continuarmos a viver. Para que Ele fosse reconhecido como aquele que nos faria acordar e orar, agradecer. Nos faria almoçar e orar antes de almoçar, agradecer pelo alimento. Nos daria condições de dormir e orar para dormir. Muitas vezes nós não fazemos mais isso. Quantas orações se faz por dia? Eita glória! Quantas orações você faz por dia? Minha vida é uma vida de oração, pastor. Eu estou sempre em oração. Eu estou em espírito de oração. Você já falou com alguém mexendo no celular? Já falou? Eu tenho esse problema. De vez em quando eu começo a responder os outros celulares, eles falam comigo. Quando eu me vejo, o outro já parou de falar e eu nem prestei atenção se parou. De vez em quando eu vou conversar com meu amigo Renato aqui, ele está no celular, ele nem está aí para mim. Esses dias eu xinguei bem xingado dele, ele disse, aham, tá bom, é isso aí mesmo. Tá, aham. E eu ali. Meus irmãos, Jesus Cristo nessa noite me enviou neste lugar para dizer que Ele não quer dividir atenção com ninguém. Ele quer que você tenha exclusividade com Ele, pelo menos em períodos do dia, que Ele se torne exclusivo na tua vida. Nós precisamos voltar a uma vida de oração. A igreja de Cristo precisa sim. E eu não falo, o pastor dessa casa de oração, não, estou dizendo de toda a igreja. Estou dizendo de todos aqueles que se consideram cristãos. Nós precisamos sim orar de manhã. Nós precisamos sim orar no almoço, agradecer pelo alimento. Nós precisamos sim reconhecer que aquele que é a pedra fundamental, que aquele anunciado no livro de Isaías, que seria alguém que traria esperança, que traria paz, que traria conserto, que era anunciado pelo Jeová, que estaria firme sobre nós, não causasse sobre nós uma ansiedade, como ouvimos no testemunho, um período de evolutividade desenfreada, mas um reconhecimento de que sem Jesus não tem como viver, e sem Jesus não há motivos para viver. Nós olhamos para o texto e vemos que Isaías 28:16, eles preveem e identificam Cristo como uma pedra fundamental, como alguém que se retirado derrubaria tudo, como alguém que seria a pedra de esquina, a pedra angular. Antigamente as portas eram de tijolo, de pedras, e subiam e até em cima chegar. Tinha uma pedra que era colocada e sustentava todas as outras, a pedra angular. Antigamente, quando se construía uma casa, no tempo bíblico, todas as laterais da casa eram sustentadas por pedras que se vinculavam, faziam o papel de coluna, de viga. E ali era a pedra de sustentação, a pedra de esquina. Se removesse a pedra angular da porta, ou se removesse a pedra de esquina, toda a porta caía e toda a casa caía. Eu vim nessa noite dizer uma coisa para você. Se nós tirarmos Jesus da equação, tudo perde o valor. Se nós tirarmos Jesus da nossa vida, se nós tirarmos Jesus da história, se nós tirarmos Jesus da palavra de Deus, se nós tirarmos a figura de Jesus de tudo que se constitui, tudo perde o valor. O que seria de Maria sem Jesus? O que seria de José sem Jesus? O que seria de Pedro sem Jesus? Risque um pouquinho só, momentaneamente, com todo respeito, Jesus, é só, com todo respeito, risque momentaneamente Jesus um pouquinho.
você nem ia saber quem que é Maria, e nem ia saber quem que é outro, e quem que é outro, e quem que é outro. E Jesus Cristo diz: eu sou o único caminho, verdade e vida. Se não for por mim, ninguém vai ao Pai. E aí nós reparamos e vemos que o livro de Isaías pré-anuncia isso. Coloca para mim na tela aí, por favor. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 42. Você que está com a Bíblia e gosta de acompanhar. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 42. Diz assim: disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Versículo 44 diz: e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. Se tem alguém ao teu lado, diga assim para essa pessoa: não perde o tempo, Jesus está aqui. Uma vez eu estava me achando meio... como é que é o gás da Coca, a última bolacha do pacote, o último copinho de água do deserto, tá? Porque tem umas horas que a gente dá umas bloqueadas assim, né? umas tongueadas, né? Como a gente diz no pessoal do encontro, né? Os idiotizados. É mais ou menos assim. De vez em quando acontece isso. Aí vem alguém usado por Deus e falou assim para mim: viu, deixa eu te dizer uma coisa. Você, com Deus, é alguém. Sem Deus, você não é nada. Deus, com você, é Deus. Deus sem você, continua sendo Deus. E aí nós vemos a necessidade de buscarmos aquele que vem regular, aquele que vem concentrar, aquele que vem ser uma pedra não de tropeço, ou até de tropeço, mas uma pedra de equilíbrio, ou até de desequilíbrio, para aqueles que entregam a vida nas mãos dele. Já imaginou como é chegar ao fim de sua vida sem ter conhecido Jesus? Tristeza que é? O problema não é uma vida sem Jesus, o problema é chegar ao fim da vida sem Ele. E a única forma de chegar ao fim da vida com Jesus é tendo uma vida com Ele. A única forma de chegarmos à nossa morte, sabendo que temos a certeza de nossa salvação, é se estivermos com a pedra fundamental bem firmada, bem acimentada, bem sustentada em nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 20, veja o que diz a palavra da verdade. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E aí eu pergunto para você, onde é que nós estamos firmando a nossa vida? Qual o maior culto da igreja? Quinta. Alguém sabe o motivo? Milagre, cura, óleo, corredor, posição de mãos, 7 passos da vitória. O problema disso, e não é errado ter isso, não é errado vir no culto, não é errado receber unção com óleo, não é errado receber imposição de mãos, não é errado vir para receber o milagre, porque muitos já chegavam até Jesus para receber o milagre. O problema é quando a gente tira a pedra de esquina como Jesus e coloca a pedra de esquina como óleo. Quando a gente tira a pedra de esquina que é Jesus e coloca a pedra de esquina o pastor. Quando a gente tira a pedra de esquina, a pedra de sustento, quando a gente tira aquele que sustenta a obra pelo milagre, pela cura,
pelo que nos encoraja a continuar e não pelo que nos faz continuar. Tem uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção nesses últimos dias. Romanos capítulo 9, versículo 33. É o texto que fundamenta como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e querido irmão. O que é salvação para um é perdição para outro. O que é culto para um é show para outro. O que é adoração para um é simplesmente mais um momento de folia, de festa para outro. E esta manutenção de termos uma vida cristã está em colocarmos Jesus em todas as etapas de nossa vida. Se você não estiver vendo Jesus Cristo no momento do louvor, o louvor não está funcionando, ele só está atraindo. Se você não estiver vendo Jesus Cristo na hora da mensagem, a mensagem não está funcionando, ela só está entretendo. Se você não estiver vendo Jesus Cristo na tua vida, você não está sendo um cristão, você está sendo um religioso. Se você não está vendo os milagres, se você não está vendo a proteção, se você não está vendo a graça, se você não está vendo a glória, se você não está achando um motivo para viver que seja pautado em Cristo Jesus, você só está existindo. E é tão triste quando a gente só existe. É tão triste quando a gente para de viver. É tão triste quando a gente para e vê que não existe mais essência naquilo que nós produzimos, naquilo que nós fazemos. O casamento não tem mais valor. O trabalho não tem mais valor. Os amigos não têm mais valor. Nada tem mais valor. Tudo perdeu o valor. Porque não se identifica mais Cristo como sendo o centro, como sendo o Senhor e como sendo o bom pastor. Coloca para nós aí, livro de Atos, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler o versículo 10 e o 11. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra de esquina. É uma defesa de um milagre. Está vendo este milagre aqui? Esse milagre aqui está feito, está sendo feito e está sendo visto por conta daquele que vocês rejeitaram, por conta daquele que vocês mataram, por conta daquele que vocês crucificaram. O milagre que esta pessoa, que este ser, que este cidadão está experimentando, não é porque vocês são bonitos, joia bacana, ou porque vocês são bons e talentosos, é porque aquele que morreu na cruz do Calvário foi glorificado agora e foi posto no lugar de pedra de esquina, no lugar de destaque. E aí nós vemos o fundamento, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Hoje a irmã está trabalhando bastante. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Veja o que diz o 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido.
Olha para o cidadão do teu lado e diga assim: não seja confundido. É chato isso, né, pastor? Ficar olhando para o cidadão do lado é chato. É chato mesmo. Sabe por que eu amo fazer isso? Porque tem gente que não fala com Jesus, então fala pelo menos com o cidadão do lado, daí ele ouve a tua voz. Quando nós olhamos para esses textos, nós descobrimos algo que vem sendo inverdade dentro da igreja. Quando a gente acha alguém desviado, quando a gente acha alguém que sai do caminho do Senhor, a primeira coisa que a gente diz é assim: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. O que está dizendo a Bíblia? Pode olhar para mim, porque se você olhar em mim, você precisa ver Jesus. Se Ele estiver em você, você começa a glorificar o nome dEle, e você começa a representar Jesus Cristo aqui na terra. E as pessoas começam a notar que ouça bem, quando Jesus Cristo está em você, as pessoas começam a ver, a experimentar e a sentir Jesus Cristo em suas ações. Eu vim nessa noite dizer para você: fique menos parecido com você mesmo e seja mais semelhante àquele que te salvou, àquele que te amou quando você não merecia. Seja cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Seja cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. E aí vem o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Veja o que diz no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esvazie-se, pois, de ti mesmo, e se encha de Cristo Jesus, e a glória que você passará a viver não é a tua glória, mas é a glória de Cristo Jesus nos seus dias. E aí começa a viver uma vida de provisão. Ah, pastor, queria viver tanto uma vida de milagre, queria viver tanto uma vida de cura, queria viver tanto uma vida de manifestação da glória de Deus. Então viva Jesus, porque Jesus é o milagre, Jesus é a cura, e Ele se manifesta em quem nele crê. Eu creio no poder do meu Senhor e Salvador, e é por Ele, para Ele, e é somente através dEle que são todas as coisas. Coloca para nós aí o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Veja o que diz a palavra de Deus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando que aconteceu isso? Logo após Jesus Cristo chamar Pedro de pedra de esquina. Você é rocha, você vai sustentar o negócio aí, você vai ser o cara. Ele fala: ó Pedro, você, sobre tua palavra, nós vamos sustentar a minha igreja. Você vai ser pedra de esquina como eu sou. Você vai ser a fortaleza da minha igreja. Sobre tua palavra, minha igreja será constituída. Que bênção, né? Que glória. Quando Pedro ouve isso, Jesus Cristo começa a constituir a casa. Jesus Cristo começa a constituir a história. E diz: Pedro, nas minhas palavras, Pedro, nas palavras de Jesus, perdão, mas na minha tradução, Pedro, você vai constituir a igreja. E um dos passos de constituição da igreja é que agora vão matar o pastor. Vão ferir o pastor para que o rebanho seja... Aí vem Pedro e diz assim: não, Senhor, ninguém vai te matar não. Se for necessário, nós morreremos contigo.
E aí, em poucos passos, no mesmo contexto, no mesmo capítulo, na mesma folha da Bíblia, na mesma conversa, sai de constituição da igreja, sai de fundamento para a igreja, para escândalo, para Satanás. É bem facinho você pular de abençoado para amaldiçoado, sabia? É bem facinho. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma maldição há sobre eles. Eles foram lavados, remidos e perdoados através da cruz de Cristo. Mas aqueles que se deleitam no que se torna contrário à palavra da verdade, se torna um escândalo, não para a igreja. Não para a igreja. A igreja, ela se levanta. Não se preocupe, a igreja se põe de pé de novo. Ela se coloca de pé de novo. A igreja, não aqui, lá na China, ou lá na Conchinchina, bem longe. Já vi pastor gay, já vi pastor prostituto, já vi pastor ladrão, já vi. A igreja se acabou? A pessoa pagou o preço. Mas a igreja se levantou de novo, sabe por quê? Porque a igreja não é de Satanás nem do homem. A igreja é de Jesus. E a igreja que carrega Jesus no nome, e a igreja que glorifica o nome de Jesus, é Ele quem levanta, é Ele quem põe de pé, é Ele quem sustenta, é Ele quem ampara, é Ele quem faz a igreja ser vitoriosa, é Ele que faz a igreja se estabelecer e dar frutos ao Senhor. Quer que tua vida prospere? Entregue tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não diga sim, nem aplauda, porque é pegadinha, já estou avisando antes de fazer. Quem aí entregou já a vida para Jesus? Quanto tempo você gasta com Ele? Ah, Jesus, minha vida é tua, mas o meu trabalho consome todo o meu dia. Ah, Jesus, minha vida é tua, mas a minha família é prioridade. Ah, Jesus, minha vida é tua, mas Deus o livre se eu faltar no serviço para vir na igreja. Ah, Jesus, minha vida é tua, mas ontem eu esqueci de orar. Tem um Reels aí no Instagram de um rapaz que faz uma oração. Trabalhou muito, estava muito cansado, levantou cedo para trabalhar, Gabriel. E aí trabalhou o dia todo, chegou de noite, muito cansado. Ele dobrou o joelho em volta da cama e falou assim: Jesus Cristo, a mesma oração de ontem, amém. Tem gente que só ora o Pai Nosso porque foi ensinado. E Deus não se agrada de vãs repetições. Qual foi a última vez que você orou de você mesmo? E abriu o seu coração para o eterno e pediu a manifestação da glória dele sobre tua casa. A gente quer o extraordinário da parte de Deus, mas faz o básico na terra. A gente quer que o céu se levante ao nosso favor, a gente quer que milhares de anjos, anjos do Senhor, repousem sobre a nossa vida, tragam paz, esperança, alegria, amor, e a gente não faz nada de diferente, nem de exclusivo ao Senhor. Muito ao contrário, gastamos o tempo com tudo que não é do Senhor. Fazemos cultos para nós mesmos muitas vezes, sim, precisamos reconhecer. Fazemos festas para nós mesmos, sim, precisamos reconhecer. Coloca Mateus 26, 70. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse:
aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. 74 diz: então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Sabe qual é o teu galo? A trombeta. Prometi que ia ser de amor hoje, perdão. Teu galo é a trombeta. Quando a trombeta tocar, vai ter muita gente negando a Jesus. Não jejua, não ora, não consagra, não perdoa, não ama. Queremos ter as características de Jesus, mas não queremos fazer o que ele fazia. Para mim, me chamarem de pastor já é bom, já está bom já. Pastor já está bom. Tem gente que quer ser chamado de apóstolo, mas não quer viver o que os apóstolos viveram. Eu agora me chamo de apóstolo, mas não quer viver o que os apóstolos viveram. Não quer ser crucificado de cabeça para baixo, não quer ser cortado na serra de baixo para cima, não quer naufragar no mar. Sabe o que é uma vida com Cristo? Uma vida com Cristo é 10 anos atrás ser diagnosticada com câncer, fazer a retirada das 2 mamas e continuar glorificando o nome do Senhor. Sabe o que é uma vida com Cristo? Ser diagnosticado com câncer terminal uns 2, 3 anos atrás e evangelizar todo mundo que ia visitar ela na casa. Isso é uma vida com Cristo. Alguém aqui foi visitar a irmã Irene nos últimos dias? Ela quase expulsou o meu demônio, nem sabia que tinha. Oxe, só faltou levantar do sofá e falar: sai da capeta, né? Dando glória ao Senhor, num estado terminal, indo todos os dias às 9 da manhã, pegava um carro e ia na porta da casa dela. Nos últimos 10 dias de vida dela foi assim, Gelson. O carro ia lá na porta da casa dela, ela entrava dentro do carro, ia para Ponta Grossa fazer radioterapia, entrava no carro e voltava para sua casa, e passava o dia todo mal. Mas se qualquer um chegasse lá, tinha que ouvir que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. E sem Jesus não há vida, sem Jesus não há caminho. E nós precisamos espelhar isso, precisamos manter isso. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 20, por gentileza. Veja o que diz a palavra de Deus. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber a água beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Próximo versículo. E disse-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles quem meu Pai o tem preparado.
Tem um ditado muito popular que cabe bem nesse texto. E os teólogos de plantão, perdão, mas é assim mesmo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o que é teu está guardado. Esquenta não. O que Deus tem para você está reservado. Tanto de bênção, quanto de provisão, quanto de milagre, quanto de salvação ou de condenação. Hoje, volte a sua vida para Cristo Jesus. Volte a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E tudo quanto fizerdes, dê glória ao Senhor Jesus Cristo. Coloca para mim aí, para concluir a palavra, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Prometo que é o último. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Veja o que diz a palavra de Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Não é sobre isso, mas isso explica bem, tá bom? Não é sobre isso, mas isso explica bem. Quanto você colocou na oferta hoje? Não é sobre dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Quantos colocou na oferta hoje? Quanto você gastou para almoçar hoje? E Deus nem te pede tudo. Ele fala assim, que o justo viva pela justiça. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, e seja teu aquilo que foi separado para você. A gente quer bênção, mas a gente não consegue nem ser fiel em 10%. A gente quer bênção, mas na hora de ofertar, a gente oferta menos do que a gente gastou no café da manhã. A gente quer que o céu se movimente ao nosso favor, mas a gente não gasta tempo com o céu. A gente quer se assentar próximo a Jesus no trono da graça, mas não quer viver a dependência de tudo que fazemos, somos e dizemos dar glórias ao Senhor. O pastor hoje está falando como sem pecado. Não. A hora que eu estivesse lá, e Jesus Cristo falasse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, eu seria o primeiro a largar a pedra. Mas na hora, eu seria o primeiro a me abaixar no chão e falar, largue a mão de tudo. Está aqui, eu entrego, está aqui a pedra. Sou pecador, sou humano, sou imperfeito. Tenho meus erros, converso com Deus todos os dias sobre eles. Todos os dias me assento perante o trono da graça do Senhor e faço, Pai, perdoa os meus pecados. E aí entra a parte mais polêmica, que eu sei que vai ter gente que vai me cachorrar depois, mas está bom demais. O problema não é o pecado. O problema é se acostumar a não pedir perdão pelos seus pecados. Porque quando a gente pede perdão pelos pecados, a gente vai se constrangendo, e uma hora ou outra o constrangimento se torna tão grande, que a gente para de pecar. Por conta da responsabilidade de ter o Senhor em nós, e viver com o Senhor, e a glória do Senhor se manifestar em nós. Tem muita gente que se acha santo e é santo do pau oco. Bota moral e não serve para ser moral. Fala de finanças e não tem dinheiro. Fala de emprego e vive de vender curso. Fala de como ser uma boa família e nem pai é.
Fala de como sustentar algo e nunca sustentou nada na vida. Eu já disse isso na quinta-feira, quando eu falar de mim, é entretenimento. Quando eu falo de Jesus, é ensinamento. Você precisa colocar Jesus como Senhor de tua vida. Porque se nós colocarmos Jesus como Senhor de nossas vidas, quando o dia mau chegar, e não se engane, o dia mau virá. Preste bem atenção no que eu estou falando agora. O dia mau virá. O dia mau virá. Ah, pastor, então por que eu estou vindo na igreja, me consagrando e orando, e papapá, e bababó, e bolinha cai, bolinha lá, babá. Para suportar o dia mau. Para quando o dia mau vier, você continue em pé. Para que quando a tempestade vier, você não caia. Para que quando a onda vier de uma gripinha, você não desanime do caminho do Senhor. Eu me orgulho de formar alguns pastores, e tem pastores bons que eu formei. Tem umas pessoas aí que são... Só que, coitado deles, eles se formam igual eu fui formado. O pai me formava na porrada, Pedro. Pedro conhece essa história. Esses dias fui pedir para um irmão fazer um ofício fúnebre. Falei, irmão, pode fazer um ofício fúnebre, estou aqui em Curitiba e tal. O irmão falou assim para mim, como é que faz? Eu falei, pô, irmão, você já me viu fazer 10, faz igual eu. Mas eu não lembro. Então vou pedir para outro. Sabe, irmãos, sabe o que define a tua vida com Cristo? Não o tanto de vitória que você leva, mas o tanto de porrada que você aguenta. Sabe o que define a tua vida com Cristo? Não o tanto de glória que se manifesta em você, mas o tanto que você permanece em pé quando tudo vai ao contrário, quando tudo vai mal. O tempo já foi, mas a palavra se concluía em Paulo. Paulo teve um encontro com Deus, teve o seu Peniel, por 3 dias, que sustentaram uma vida toda, de luta, de dificuldade, de prisão, de naufrágio, de problema, de perseguição, de ameaça, de prisão. Se Jesus Cristo está em você, nada te abala, nada te derruba e nada te faz desistir, mas você continua firme nos caminhos do Senhor, porque não foi o pastor que te chamou, não foi o missionário que te chamou, não foi o evangelista que te chamou, quem te chamou foi Jesus Cristo. Aqueles que desejam nessa noite, não reconhecer, porque se você está aqui, você já reconheceu, mas aqueles que desejam nessa noite dizer ao mundo que Jesus Cristo é a tua pedra fundamental, coloque-se em pé.